carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Efésios capítulo 1, verso 15 a 23. Confiado que todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche com todas as coisas. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos capacite a não apenas ouvir, mas apreender do Senhor. Querido, vocês já pararam para pensar que quando o Espírito Santo de Deus inclina nossos corações e aceitamos a Cristo, nós nascemos ricos? E nascemos por quê? Porque antes que o Espírito Santo habite em nossos corações, nós somos mortos em delitos e pecados. Mas quando nós somos inclinados e o Espírito Santo habita, ele nos faz de nova criatura e nos dá um novo nascimento, e já nascemos então ricos. Mas, irmãos, não basta apenas saber esse fato, nós devemos verdadeiramente também crescer no conhecimento, no entendimento das nossas riquezas, para que nós possamos usá-las para a glória de Deus. Muitos cristãos, às vezes nós nos preocupamos, e é saudável, é normal, é lícito, nós nos preocupamos com os saldos das nossas contas bancárias, né? Mas muitos cristãos nunca verificam, digamos assim, o seu saldo divino, ou seja, não se preocupam em descobrir as riquezas abundantes que Deus depositou na nossa conta por meio de Jesus Cristo. O desejo de Paulo era que os cristãos de Éfeso eles pudessem entender a grandeza da riqueza que tinham em Cristo. Paulo, ele sabia da fé e sabia do amor dos Efésios, e não apenas sabia, mas se alegrava com eles. A vida cristã, irmãos, possui dois propósitos que são inseparáveis: a fé em Deus e o amor aos homens. No entanto, Paulo sabia que a fé e o amor eram apenas o princípio, era apenas o começo das coisas. Havia muito mais para que os Efésios e que nós também para descobrirmos. E foi por isso que Paulo ele orou por eles e orou por nós. E nas suas orações, e eu quero pedir que os irmãos nesse momento mexam, vamos mexer na Bíblia, vamos trabalhar a Bíblia. Nas suas orações, as orações que Paulo faz na prisão, Paulo faz 4 orações. A primeira é essa que nós acabamos de ler:
vai mais um pouquinho na frente, Efésios capítulo 3, verso 14. Efésios 3, verso 14 até o verso 21. Efésios capítulo 3, verso 14 até o 21. E olha o que aqui diz, olha a oração de Paulo. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Abram também em Filipenses capítulo 1, verso 9. Filipenses capítulo 1, verso 9. Do verso 9 até o verso 11 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Lá em Colossenses capítulo 9, Colossenses capítulo 1, na verdade, não existe Colossenses capítulo 9, Colossenses 1, verso 9 até o verso 12, outra oração de Paulo. Colossenses 1, versos 9 a 12, diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Irmãos, percebam que nessas orações nós encontramos aqui as bênçãos que Paulo desejava que os convertidos desfrutassem. E notem que em nenhuma das orações Paulo pede bênçãos materiais. A súplica de Paulo aqui é pela visão espiritual e pelo verdadeiro caráter cristão, aquilo que somos e aquilo é o que e quem somos. Era essa a súplica de Paulo. Não pede que Deus lhes dê aquilo que eles não têm. Ele pede que Deus revele, abra os olhos deles para aquilo que eles já têm, que eles já possuem. Mas o ser humano, ele não é capaz de compreender as coisas de Deus quando ele vai atrás da sua inteligência natural, porque as coisas de Deus são espirituais, e elas se revelam também espiritualmente. É necessário que o Espírito Santo ilumine. O Espírito Santo revela a verdade da palavra, e então ele nos dá sabedoria para podermos compreender e saber como aplicar essa palavra. O Espírito Santo também nos concede o poder, a capacitação para colocar essa verdade em prática.
a incapacidade de ver e compreender as coisas espirituais, elas não devem ser atribuídas à nossa questão de inteligência, mas essa incapacidade, ela está ligada ao nosso coração. Por isso, os nossos olhos, os olhos do coração devem ser abertos pelo Espírito de Deus. E nós então nós temos como tema dessa nossa mensagem de hoje, corações abertos. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E primeiro, nós precisamos ter corações abertos para conhecermos a Deus. Corações abertos para conhecermos a Deus. O texto que nós lemos, de Efésios capítulo 1, o verso 17, a parte B, ele diz assim: vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Claro que esta é a mais importante de todas as formas de conhecimento. Mas por outro lado, existem aqueles que são denominados ateus, e o ateu é aquele que diz que não existe Deus para ser conhecido, ele não crê em Deus. Existe também aquele que é chamado de agnóstico, que é aquele que diz assim que, ainda que exista um Deus a ser conhecido, não temos como conhecê-lo. Mas nós sabemos que Paulo teve um encontro real com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E também nós sabemos que o ser humano, ele só é capaz de entender as coisas espirituais, só é capaz de ter um encontro com Deus se conhecer o próprio Deus. É impossível o ser humano, na sua natureza, entender esse encontro sem conhecer a Deus. Essa ignorância intencional, nós até falamos um pouquinho de manhã sobre isso, é que faz com que as pessoas evitem confessar e se envolver com as coisas de Deus. E essa ignorância intencional tem conduzido a humanidade à corrupção e à condenação. Ou seja, as pessoas que preferem viver à margem do saber de Deus e pensam que, se assim se mantiverem, estão se livrando da corrupção e da condenação, na verdade estão caminhando para uma corrupção e uma condenação eterna. Em Romanos capítulo 1, verso 18, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Paulo, ele fala aqui de 3 estágios da decadência humana. O primeiro estágio é ignorar a Deus de modo intencional. Ignorar a Deus conscientemente, sabendo o que está fazendo. Essa é um estágio de decadência humana. Segundo, se entregar à imoralidade e à indecência. O texto que nós lemos, o texto que eu citei de Romanos 1,18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. É mais um sinal da queda, da queda do homem, da decadência humana. E terceiro, dedicar-se à idolatria. E nesse texto aqui que nós lemos de Romanos 1,18, o dedicar-se à idolatria é os homens se deterem a trocar a verdade pela injustiça. Isso é idolatria, colocando a mentira no lugar da verdade. Por quê? Porque Deus existe, Deus é real, mas é melhor viver como se não fosse. Assim creem aqueles que querem viver numa ignorância intencional. E como é que isso começa, queridos? Quando nós recusamos reconhecer a Deus como Criador, como sustentador, como aquele que governa, como aquele que é o Salvador e é juiz. O cristão deve crescer no conhecimento de Deus. E isso então, irmãos, nós não podemos nos colocar dependentemente, constantemente, perpetuamente como criancinhas. Nós precisamos crescer no conhecimento, precisamos amadurecer. A salvação é o conhecimento
pessoal de Deus. A santificação é o conhecimento crescente de Deus. Quanto mais eu cresço no Senhor, mais eu me santifico. E a glorificação é o conhecimento perfeito de Deus. Uma vez que fomos criados à imagem de Deus, quanto melhor conhecermos, melhor nós conheceremos a nós mesmos e melhor conheceremos uns aos outros. Por isso, queridos, não basta conhecer a Deus somente como um Salvador. Nós devemos conhecer a Deus como Pai, como amigo e como um guia. E quanto melhor conhecermos, mais gratificante será a nossa vida, mais alegria teremos na nossa vida espiritual. Segundo, precisamos ter corações abertos para conhecermos o chamado de Deus. O verso 18 do texto que nós lemos de Efésios diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. O chamado, a palavra chamamento, é uma palavra de grande importância para nós cristãos. A palavra igreja, irmãos, ela é a união de duas palavras, de dois termos gregos, ek e kaleo, que então juntos se torna eclesia, que significa igreja. Só que esses termos, eles significam chamados para fora, ou seja, a igreja é uma unidade, é um projeto, é o plano de Deus para a igreja, mas chamados para fora. E Paulo não se cansava de testemunhar que Deus havia chamado ele pela sua graça. Lembrou a Timóteo que o cristão possui uma santa vocação, um santo chamado. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz e fomos chamados à sua eterna glória. Por isso, o chamamento de Deus, o chamado de Deus para nós, igreja, para nós cristãos, se dá por sua graça, tão somente pela sua graça. Não há mérito em nós, não há mérito nenhum do que nós venhamos a fazemos ou que venhamos a fazer, é tão somente pela graça. O que Paulo deseja é que nós tomemos a consciência da esperança que possuímos em virtude desse chamamento, dessa vocação, de termos sido chamados como igreja. Alguns chamados que nós temos na vida, eles não oferecem nenhuma esperança, mas o nosso chamado em Cristo, ele nos garante um futuro maravilhoso, ele nos garante a eternidade com o Senhor. E é importante lembrar sempre que na Bíblia o termo esperança não significa que eu espero que alguma coisa aconteça. Não significa isso. Esperança não diz assim: eu espero que eu tenho esperança que isso aconteça. Como, por exemplo, uma criança que espera ganhar uma bicicleta dos seus pais no dia do aniversário dele. Ou como alguém que espera no seu trabalho aumentar o seu salário ou ser promovido. Ou como uma esposa que de repente espera ouvir o eu te amo do marido, ou o marido espera ganhar um beijinho da esposa, ou os pais esperam ter o reconhecimento dos filhos. Não isso significa a palavra esperança. A palavra esperança, biblicamente, significa certeza quanto ao futuro. E nós, como cristãos, devemos esperar, devemos ter certeza que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A nossa esperança tem que estar nisto, que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Porque quando nós éramos perdidos, nós não tínhamos esperança. Mas em Jesus, nós temos uma viva esperança. E essa esperança, ela deve nos animar a cada dia em perseverar, em prosseguir, em continuar no nosso chamado. A esperança quanto ao nosso chamado deve ser uma força que nos impulsiona em nossa vida, nos incentivando a ser puros, a sermos obedientes, a sermos fiéis. Irmãos, o fato de que um dia nós iremos morar no céu, que nós veremos Cristo,
que nós seremos como Ele, deve nos motivar a viver como Cristo hoje, agora. O fato de nós termos a certeza de que um dia nós iremos morar no céu, que nós veremos Cristo, que nós seremos como Ele, deve nos motivar a viver como Cristo hoje. O terceiro motivo que nós devemos abrir nossos corações, ter nossos corações abertos, é para conhecermos as riquezas de Deus. O verso 18, texto que nós lemos de Efésios, na parte B, diz assim: qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. E essa oração, irmãos, não se refere à nossa herança em Cristo, mas sim à herança dele em nós. Trata-se da maravilhosa, trata-se da extraordinária, da verdade, que Deus nos considera parte da sua grande riqueza. Isso é maravilhoso para nós. Irmãos, antes de nós sermos alcançados por Cristo, nós éramos pobres, miseráveis, literalmente miseráveis. E agora nós fazemos parte da riqueza de Cristo. O Senhor nos tem como parte da sua riqueza. E da mesma forma como a riqueza para uma pessoa traz honra para o seu nome, a igreja também trará honra, glorificará a Deus como resultado daquilo que Ele fez, daquilo que Ele investiu nos santos. Quando Jesus Cristo voltar, nós viveremos para o louvor da glória de sua graça, como diz Efésios 1:6. Quando em João, capítulo 1, verso 42, o Senhor Jesus diz assim: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro então se tornou uma rocha espiritual. Nós cristãos, nós não vivemos o presente. Nós cristãos devemos viver olhando para o futuro, porque a nossa vida aqui, ela é orientada por aquilo que seremos quando Cristo voltar. Não pelo que nós somos hoje, mas para aquilo que nós seremos quando Cristo voltar. Uma vez que nós somos heranças de Deus, nós devemos viver da forma que agrade ao Senhor, da forma que glorifique ao Senhor. E essa verdade indica que Cristo não entrará em sua glória prometida até que a sua igreja, e a igreja aqui com letra maiúscula, a igreja do Senhor, esteja presente para compartilhar com Ele toda esta glória. Foi isso que Ele pediu antes de morrer, quando Ele orou ao Pai. Ele disse assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. João 17:24. Cristo será glorificado em nós, e nós seremos glorificados em Cristo. A compreensão desse fato, dessa realidade, deve nos levar a viver de uma maneira dedicada e consagrada ao Senhor. Devemos ter corações abertos também para conhecermos o poder de Deus. Os versos 19 a 23 do nosso texto que nós lemos. Mas quando nós lemos o verso 19, que diz assim: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse versículo poderia ser traduzido da seguinte forma: e qual a grandeza insuperável do seu poder para conosco que cremos, segundo a operação do poder da sua força. Paulo aqui está se referindo à energia divina, a uma energia que vem diretamente do Senhor, e essa energia que é divina, que é eterna, ela se encontra ao nosso dispor, ela está à nossa disposição. Porque o que é que adianta, irmãos, possuir riquezas, se nós não temos energia, nós não temos disposição para usá-las? Ou o que adianta nós
possuirmos riqueza, se com medo do ladrão nós não podemos desfrutá-las. Nós cristãos precisamos de poder por dois motivos. Primeiro, nós somos naturalmente fracos demais para poder dar o devido valor e tomarmos posse dessas riquezas divinas, para que nós possamos usá-las corretamente. Mateus 26:41 diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, entregar essa riqueza a alguém, a qualquer ser humano, qualquer um, que vive apenas com a sua sabedoria natural, é a mesma coisa que eu entregar algo muito poderoso, digamos uma bomba atômica, na mão de uma criança de 2 anos de idade. Porque é o poder de Deus que nos capacita para que possamos usar as riquezas que Ele mesmo nos concede. Mas também há um segundo motivo pelo qual nós precisamos do poder de Deus. Sabe qual é? Há inimigos que desejam roubar essas riquezas de nós. E nós jamais seremos capazes de derrotar esses inimigos espirituais com as nossas próprias forças. Só é possível fazê-lo pelo poder do Espírito. E qual é o objetivo de Paulo em dar esse ensinamento? É nos dar conhecimento da grandeza desse poder de Deus, de modo que nós não falhemos no uso das nossas riquezas e não sejamos impedidos de usá-las por causa do inimigo. Por isso nós precisamos estar com nossos corações abertos para poder usufruir, para poder conhecermos o poder de Deus. Mas de que maneira se aplica isso hoje para nós? E aí então nós lemos os versos 22 e 23, que diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo aqui ele esclarece que o fato de nós sermos cristãos, de fazermos parte da igreja, do corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça, isso significa que há uma ligação direta, uma ligação viva nossa com Cristo. Da mesma forma que a nossa cabeça, o nosso corpo, ela nos direciona, há uma ligação viva com o nosso corpo. Cristo também, o nosso cabeça, é uma ligação viva, direta conosco, com a sua igreja, com o seu corpo. Quando nós percebemos, nós entendemos que o nosso corpo, ele controla, a nossa cabeça controla o nosso corpo, ele garante o nosso funcionamento ideal. Nós precisamos entender que Cristo também, Ele conduz a sua igreja de forma perfeita, plena, ideal. Mas precisamos estar ligados a esse corpo. Cristo é o nosso cabeça espiritual. Nós somos ligados a Ele por meio do Espírito, como membros do seu corpo. Isso significa que nós temos parte com Ele. Nós temos parte com Ele na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua exaltação nos céus. Por isso não é de se admirar que Paulo desejasse que nós soubéssemos dessa suprema grandeza do seu poder, para que eles creem, porque sem esse poder não é possível nós termos acesso à nossa grande riqueza em Cristo. Precisamos do poder do Espírito Santo. É por intermédio de Cristo, que ressuscitou e subiu ao céu, que o poder do Espírito Santo encontra-se à disposição de todos os cristãos pela fé. Pela fé. Seu poder é para os que cremos, e a graça que provê as riquezas é a fé. A graça provê, mas a fé que se apropria dessas riquezas. É por meio dessa graça e dessa fé que nós somos salvos. Somos salvos pela graça mediante a fé, e vivemos pela graça em Deus.
Concluindo, queridos, irmãos, nós temos aberto nossos corações para muitas coisas em nossas vidas, para novas experiências de relacionamento. Isso quando nós visitamos alguém, quando nós conhecemos alguém, nós estamos nos abrindo para a experiência de relacionamento. Nós também, quando nós estamos sempre muito abertos para uma vocação profissional, e pensando na mensagem, e pensando como podemos aplicar. A irmã Raquel, há algum tempo atrás, trabalhava como limpeza do lar, trabalhava com cozinha. Agora a irmã Raquel é conselheira tutelar, ou seja, se abriu para uma nova vocação. Nós temos que estar muito abertos para novas oportunidades de trabalho que possam oportunizar melhores ganhos para nós. Estamos sempre abertos a isso. Para novos conhecimentos em várias áreas profissionais. Eu me lembrei da Jana, que há algum tempo atrás era cabeleireira, agora já é terapeuta capilar. Ela fica sempre procurando conhecer novas coisas. Estamos sempre abertos para a tecnologia, que é importante na sua vida. Eu me lembrei da irmã Olga. A irmã Olga, ela faz curso de computador, ela faz curso para usar celular. Então, está sempre procurando conhecer coisas novas, está aberto para esse conhecimento. Estamos sempre abertos para novos conceitos culturais. Mas a pergunta é: será que nós estamos com nossos corações abertos para conhecermos a Deus? Para conhecermos o chamado de Deus? Para conhecermos as riquezas de Deus? Para conhecermos o poder de Deus? Porque não é errado buscarmos coisas e conhecimentos novos, não há erro nenhum nisso, não há pecado nisso, a partir do momento que sejam coisas lícitas, não há pecado nenhum nisso. Mas, irmãos, nenhuma das coisas que nós venhamos a procurar, ainda que sejam lícitas, sejam necessárias, podem ser mais importantes que buscarmos conhecer a Deus. Nada pode tomar lugar de buscar conhecer a Deus. Você pode buscar tudo que for lícito para você, mas o mais importante na sua vida como cristão é buscar conhecer a Deus, buscar conhecer o chamado de Deus, buscar conhecer as riquezas de Deus e buscar conhecer o poder de Deus. Conhecer a Deus, conhecer o Cristo, é ter uma experiência real com Ele, verdadeira. Irmãos, a maior falta de energia hoje não acontece quando tem esses grandes apagões, não, que fica tudo escuro. A maior falta de combustível não acontece quando há greves ou racionamento que param os automóveis. Falta energia, falta combustível e falta poder em nossas vidas. E aí você pergunta: como é que nós podemos ter as orações de Paulo respondidas em nossas vidas? Começando a partir de hoje a conhecer por experiência própria o ser de Deus. Começando a partir de hoje a conhecer por experiência própria o chamado de Deus, as riquezas de Deus, o poder de Deus para nós. Muitas vezes nós temos vivido nossa vida cristã de forma apática, sem força, sem energia, sem alegria. Talvez a certeza da salvação, de que a obra do Senhor Jesus Cristo ela foi perfeita, ela foi completa, talvez isso nos leve a uma confiança tão grande que nos deixe desanimados, e acabamos então não usufruindo das bênçãos da salvação. E eu falo isso porque muitas vezes nós temos tido energia e disposição para muitas outras coisas, mas para o chamado cristão nós ficamos apáticos, somos lentos, sem forças, sem ânimo. E o que fazer? Como fazer, irmão? O que é que nós ouvimos no domingo passado? Que é o Espírito Santo que nos capacita. Então, peçamos a Ele, busquemos Ele, peçamos que Ele nos dê, que Ele
abra nossos corações para conhecer a Deus, conhecer as suas riquezas, conhecer o seu chamado, conhecer o seu poder, que está disponível para nós. Está disponível, irmão. Não precisamos cavar, está disponível para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos abençoando e que o Espírito Santo nos capacite para vivermos a nossa salvação de um modo intenso, com alegria, com ânimo, com vitalidade, com disposição, com a esperança. Cristo vai voltar. Temos que ter certeza disso. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Ao Senhor toda honra.